Espírito Santo. Sermão de São Filareto de Nova York sobre o Evangelho das festas da Mãe de Deus. Hoje, no dia da festa em honra à Mãe de Deus, ouvimos o Evangelho que quase sempre, exceto na festa da Anunciação, é lido na liturgia em todas as festas marianas. Um Evangelho bem conhecido por nós, sobre como nosso Senhor Jesus Cristo visitou a piedosa família de Marta e Maria, como ele conversou lá e como responderam aqueles que ouviram sua palavra divina. Sabemos que esse Evangelho termina com as palavras: enquanto ele falava essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ou seja, bem-aventurada aquela que teve o privilégio de ser sua mãe. Vocês conhecem a resposta do Salvador. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Daqui pode surgir, senão uma dúvida, pelo menos uma certeza, uma surpresa. O que significa isso? Quando louvam a sua mãe, ele parece colocar algo acima dessa bem-aventurança. Lembramos também de outro caso mencionado no Evangelho, quando o Senhor estava cercado pelo povo. Eles disseram que sua mãe e seus irmãos queriam vê-lo. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para aqueles ao seu redor, disse: quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, colocou o parentesco espiritual acima do físico. Da mesma forma, pode-se pensar que aqueles que entendem isso e cumprem sua palavra estão mais próximos dele do que sua própria mãe e irmãos de carne. Mas essa é apenas uma dúvida aparente. Basta entendermos: quem melhor do que ninguém compreendeu sua palavra divina e aguardou. Sobre a Imaculada Virgem Maria é dito diretamente no Evangelho que ela guardava todas essas palavras, ponderando-as em seu coração. Ninguém mais na terra compreendeu sua palavra divina e aguardou e cumpriu como sua Imaculada Mãe. Portanto, não se trata de tirar a bem-aventurança de sua mãe, mas de levar o pensamento dos ouvintes a conceitos mais elevados. Se sua mãe é bem-aventurada já porque teve o privilégio de ser sua mãe, muito mais bem-aventurada ela é porque ninguém ouviu, guardou e valorizou suas palavras sagradas como a Puríssima Virgem Maria. Por isso, essas palavras de Cristo, de modo algum, diminuem a autoridade espiritual e a elevação de sua mãe. O Senhor simplesmente eleva, como sempre, o pensamento dos ouvintes dos conceitos materiais para os espirituais mais elevados, indicando que no plano espiritual mais alto, sua mãe é a mais bem-aventurada de todos. Sobre este Evangelho, frequentemente se pergunta: por que o Senhor, quando Marta pediu, aparentemente com razão, que ele dissesse à sua irmã para ajudá-la, não atendeu ao seu pedido? O fato de Marta se preocupar e se esforçar, como está dito no texto em russo, com muitos afazeres, é um fenômeno perfeitamente compreensível. Qual dona de casa não entenderia isso? Como não receber da melhor maneira possível um hóspede tão precioso e sagrado? De fato, a boa, hospitaleira e reverente Marta fazia tudo para cumprir bem suas responsabilidades, mas exagerou. E o Senhor lhe indica que uma só coisa é necessária. Isso significa principalmente no sentido espiritual, que a pessoa deve se preocupar antes de tudo, e mais do que tudo, não com o que Marta se preocupava, mas com o que Maria se preocupava. No sentido secundário, material, significa que não precisamos nos preocupar e nos esforçar tanto para que uma só coisa, porque só uma coisa é necessária. Uma coisa é suficiente. Frequentemente as pessoas dizem: Maria se sentou aos pés de Jesus e ouviu sua palavra. Bem, mas o que aconteceria se todos seguissem o exemplo de Maria e não o de Marta? No Evangelho sabemos, o Senhor disse que Maria escolheu a boa parte. Portanto, em resposta ao pedido de Marta, ele respondeu:
gentil e delicadamente, que Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Ou seja, o pedido de Marta não será atendido. Mas dizem, o que aconteceria se todos seguissem o exemplo de Maria e abandonassem todas as preocupações, as responsabilidades domésticas e cotidianas? O que aconteceria com a vida então? Esta questão só pode surgir teoricamente. É simplesmente a dizer, o que aconteceria se todos fossem para um mosteiro? Como a raça humana continuaria sem o casamento? O que aconteceria se todos se tornassem monges? A resposta é simples. Não se preocupem, não vão todos. Os fatos falam por si. Basta verificar quantos monges há no mundo e quantos não se tornaram monges. Isso nunca acontecerá, e a vida conjugal não cessará na raça humana. E o destino escolhido pela pessoa que se dedica inteiramente a Deus a libera de todas as ligações terrenas e preocupações excessivas. Esse destino é abençoado, pois é o que Maria escolheu. Esta é a parte boa, que nunca lhe será tirada pelo Senhor. Portanto, como São Filarento fala, cada um tem a sua posição na vida. Cada um tem as suas obrigações na vida. Mas nós precisamos sempre estar atentos ao fato de que muitas das nossas obrigações, digamos assim, serão tiradas de nós. Nós fazemos, elas têm a sua utilidade naquele momento e em algum pouco tempo deixam de ser necessárias. Já como Maria, que procurou ouvir ao Senhor, procurou guardar as palavras do Senhor no seu coração. Se nós lembrarmos disso e ao ouvirmos as palavras do Evangelho, as palavras dos ofícios e guardarmos no coração, é isso que vai nos acompanhar por toda a nossa vida na terra e ajudar a abrir as portas do paraíso quando chegar o momento de nos apresentarmos diante do nosso Salvador, diante do trono da glória de Deus. Todas as obrigações que nós cumprimos no dia a dia, família, trabalho, estudos, boas ações, podem ser e são como que armas para vivermos uma vida para Deus. Mas muitas vezes nós fazemos mau uso dessas armas e não vivemos para Deus com elas. Nós vivemos para o nosso bel prazer, vivemos para a satisfação das coisas mundanas. Vivendo no mundo não quer dizer que nós devamos largar a parte espiritual de maneira alguma. A parte espiritual deve iluminar todas as nossas atividades. Não começar o dia sem oração, não começar o trabalho sem pedir a bênção de Deus, não procurar pôr em primeiro lugar na educação das crianças as coisas deste mundo. Começar a vida das crianças com a oração. Ah, mas a criança ainda não entende. Entende. Nós dizemos que as crianças não entendem porque nós olhamos para as crianças de uma maneira material, física. Ah, ele ainda não está desenvolvido, ainda não cresceu, ainda não tem o entendimento das coisas. Mas nós esquecemos que a criança não é só o corpo, é a alma. E a alma dada por Deus na concepção, junto com o corpo, a alma já tem os dons de Deus, principalmente a partir do momento do batismo e do crisma. Quando o sacerdote
batiza a criança e faz o crisma com os santos óleos, ele diz o selo do dom do Espírito Santo. Portanto, o recém-nascido, batizado, já recebeu os dons do Espírito Santo. Se ele os recebeu, então ele já tem o entendimento. Por isso, quando nós levamos as crianças à igreja, quando nós levamos as crianças para diante dos ícones em casa para fazer as orações, elas entendem, elas sabem. Podem não saber exprimir o sentimento, mas a alma delas, como no cofre, vai guardando essas preciosidades. Que Deus nos ajude a viver como Marta, cumprindo as obrigações de Maria. Deus ajude.